Estamos aqui para adorar o Senhor, porque a obra é dele. Ele é o dono, ele é o comandante, ele é o general, ele é tudo. Nós simplesmente somos operários desta obra. Queridos, eu não sei o que vai acontecer hoje aqui nesse estúdio. Eu não sei de que forma Deus vai usar esses profetas aí. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus opera aqui, opera ali e opera em qualquer lugar, seja na terra ou seja no mar. Virei poeta agora, tá vendo? Não é que Deus faz comigo? Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, fica à vontade. A casa do Senhor transforma esta água em vinho nesta noite. Você que está longe, você que está perto, você que está viajando, você que foi, você que voltou, nós sabemos que tudo é a vontade de Deus. Ainda que você anda na sombra do vale da morte, o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Entendam? Entenda que a obra é do Espírito Santo. Simplesmente nós somos ferramenta. Simplesmente nós somos ferramentas. Há ferramentas preparadas nesta noite, hoje aqui, para adorar a Deus, para ser usado por Deus, porque a glória de Deus permanece no nosso meio. Amém? Vamos ouvir agora a nossa querida missionária Vicentina, lá do Paraná, para trazer a oração inicial em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós vamos estar usando os jovens para louvar a Deus. Amém? Amém. Salve todos na paz do Senhor Jesus, todos aqui da plataforma, até o da nossa voz chegar. Entrei em oração. Meu Deus, o meu Pai. Mais uma vez, Jesus, estou aqui, Pai, pedindo perdão pelas minhas falhas, meus pecados, mal palavra, transgressões. Senhor, o Senhor sabe que eu sou pequenininha, Deus, mais pequenininha do que um carocinho de mostarda. Mas o Senhor é tão grande, Pai, para perdoar minhas falhas e dar meus clamor. Deus, eu vou entregar o pastor Joel, Senhor, nas tuas preciosas mãos. Mais uma vez, papai, toma conta dele aí nessa rádio. Também entrego, Senhor Jesus, a pastora Tereza, meu pai, que pediu oração. Pai, trabalhando na vida dela, Senhor. Ah, Jesus, aquele dinheiro, meu Senhor, que está desviado, que o Senhor possa trazer esse dinheiro para ela, meu Deus, que ela está precisando. Oh, Jesus, tenha misericórdia da sua serva. Pai, eu venho te pedir também, Senhor, pelos hospitais, as cadeias, os orfanatos, essas casas de cooperação, os manicômios, Senhor, a rodinha dos bêbados, dos drogados, fumando, do jogatinho. Senhor, fazer eles tomar nojo, meu Pai, sempre tomar nojo, ele não larga e não vício te agrada. Deus, eu venho entregar também, Senhor Deus, todos que estão trabalhando, dá um bom serviço, aqueles que estão dormindo, dá um bom sono. O Senhor vem trabalhar na vida de cada um, papai. A família de cada um também que está aqui na plataforma. Se estiver doente, o Senhor cura. Se estiver precisando de porta aberta, sorado. Porque só o Senhor, meu Deus. Papai, o Senhor é o médico dos médicos, advogados, advogados. Meu Deus, eu venho entregar também, papai, os motoristas, Senhor. Livrei de bala perdida, de acidente, de assalto, sequestro, de todo mal. Deus querido, Deus amado, estamos nos quatro cantos desse mundo, vai salvando, vai curando, vai libertando. Deus querido, Deus de glória, entrega, Senhor, os moradores de rua, Senhor. Toma eles nas suas mãos, meu Pai. Muda o quadro de vida deles, Pai. Assim, meu Senhor Jesus, entrego todos nas suas preciosas mãos, certa da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, pastor? Amém. Irmã Vicentina, tá chovendo aí no Paraná, irmã Vicentina? Ah, tá meio friozinho. Mas a senhora plantou lá na roça, lá quando choveu, não plantou? Plantei. A senhora plantou mesmo, irmã? Mas não levaram tudo da senhora, irmã? Comeram tudo em da hora. Glória a Deus, né? A comida está sendo... Não, ele estava com fome. Oi? Ele estava com fome. Amém, glória a Deus. Planta mais, tá bom? Tá bom. Glória a Deus, fica à vontade, povo. É só para distrair, porque o ambiente hoje aqui é tremendo. A glória de Deus está nesse lugar. Ontem até voz faltou aqui para minha vida. Ontem eu estava orando, faltou a voz, mas Deus entrou com providência e Ele trabalhou forte, né? Querido, vamos ouvir nossos levitas, os jovens que se encontram aqui trabalhando para Jesus.
O salário desses jovens é muita bênção de Deus na vida desses jovens. Amém. Pode mandar ver, varoa. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, né?
Glória a Deus. Eu vou abrir o microfone aqui, um celular, para que as pessoas possam ligar aqui para o estúdio e perguntar algumas coisas, né? Como palavra, da onde você como que faz para convidar os jovens para estar adorando nas suas congregações, se pode viajar para o exterior, se pode viajar para a Argentina, Itália, Portugal, Japão. Vou deixar vou abrir aqui, vou comprar um telefone celular só para isso. Receber a ligação de vocês, queridos, amados ouvintes. Deixa Deus usar esse jovem. Vamos agora ouvir nosso querido Cleito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Cleito? Amém. No 20º ano do mês que Eliseu, Neemias, estando em Suzã, veio a mim um dos meus irmãos e alguns de Judá, e perguntei-lhes sobre os judeus e acerca de Jerusalém, e disseram: os que não foram levados para o cativeiro estão lá na província em miséria e desespero, e os muros de Jerusalém fedidos e suas portas queimadas a fogo. Quando eu vi a notícia dada por um dos meus irmãos sobre Israel, a cidade e a nação, eu chorei. Os seus muros derrubados ao pó, suas portas queimadas ao fogo, e onde era um lugar de paz, agora é de desgosto. E o rei, me vendo, percebeu a tristeza, pois nunca antes me viu daquela maneira. Me chamou e perguntou: o que entristece o teu coração? Porém a Deus e ao rei eu falei, e a situação a ele eu contei, do meu povo, da cidade e da nação. E ele me disse: pegue os que quiserem, e assim se fará. E os meus planos comecei a detalhar, e ao rei comecei a falar. E eu lhe disse: se do agrado do rei, peço que me envie ajuda para que eu edifique. E então o rei me disse: quando durar a tua viagem e quando voltará? Respondi ao rei a ponto certo tempo. E disse mais: se parece bem ao rei, dê-me carta para os governadores, para que me deem passagem para que eu chegue a ajuda. Com também uma carta, Exaf, para que me dê madeira para cobrir as portas e os muros da cidade. E o rei foi bondoso comigo. Mas uma coisa eu sei, foi porque a mão de Deus era sobre mim. Então eu fui e comecei a trabalhar, e os muros comecei a levantar. Chamei todo o povo, homens e mulheres, para me ajudar. Fechei todas as brechas que no muros eu achava, coloquei as portas que foram queimadas, pois a cidade de Deus nesta terra tem que estar preparada. É tempo de reconstruir o que o inimigo arruinou. É tempo de se levantar e agir. É tempo de juntar o povo para a reconciliação. Chegou o tempo da reconstrução. Tem que pagar passado, tem que fechar as brechas, tem que trocar as portas, tem que ficar alerta, tem que chamar o povo, reconstruir de novo o que foi derrubado e queimado no fogo. E se vierem Sambalates, Tobias e os seus aliados para atrapalhar, não vou conseguir, porque o dono da obra é Jeová.
Feche a brecha da mentira, a brecha da fofoca, a brecha da inveja, a brecha da discórdia, a brecha do pecado, de tudo que é errado. Tua cidade de Deus, em que está preparado, é tempo de perdão e de se arrepender, de afirmar os pés e de se converter. É tempo de buscar de novo e santidade aqui viver. Levante o muro do jejum, o muro da oração, o muro do louvor e da consagração, a muralha da graça, a muralha da fé. Levanta este muro e põe ele de pé. Acorda, levanta, a hora é chegada. Vamos unir as nossas mãos. Chegou o tempo da reconstrução. Levanta o muro do jejum, o muro da oração, o muro do louvor e da consagração, a muralha da graça, a muralha da fé. Levanta este muro e põe ele de pé. Acorda, levanta, a hora é chegada. Vamos unir as nossas mãos. Chegou o tempo da reconstrução. Reconstrução. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Chegou o tempo da reconstrução. Vamos levantar o muro, querido. O muro da fé. O muro da restauração, né? O povo está aí por despercebido, né? Mas o Senhor, Deus, ele está avisando, chegou o tempo de reconstruir o muro. Hoje nós temos aqui a nossa missionária Edneia, orar a Deus aqui, o diácono Gilberto vai orar a Deus, nós vamos usar 10 minutos de diácono Gilberto, olha aqui em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Salve meus irmãos na paz do Senhor Jesus. Pai, te peço, entra na sua gloriosa direção, Pai, para te agradecer por tudo, por mais um dia estar aqui nessa plataforma, Pai, nessa rádio maravilhosa, abençoada pelo Senhor. Pai, entrego meus irmãos nas suas mãos, Senhor. É que eu te peço. Entrego também o pastor Joel nas suas mãos. Pai, dê força a ele, dê sabedoria, dê tudo que ele precisa, Pai. Seu servo precisa, depende do Senhor, ele é dependente de ti, Senhor. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, pastor? Amém, é verdade, o diácono Gilberto, eu sou dependente do Senhor, né? Eu necessito dele, né? Eu preciso dele para todas as coisas, para todas as coisas. Vamos nós, então, aqui começando com a nossa querida irmã Edneia, 10 minutinhos em nome de Jesus. Amém, pastor. Amém. Na paz do Senhor a todos da plataforma, amém. Na paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Onde o Senhor está levando a nossa voz, receba aí o nosso boa noite, querido ouvinte. Você que está aí porque você ama Jesus, porque você quer ouvir de Jesus, porque você ama esse Deus, você quer ouvir algo dele, porque você precisa dele. E a gente vai ler uma palavra em Mateus capítulo 13, o verso 44, que nos diz assim. Verso 44 nos diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e comprou. E a comprou. A gente vê aqui, né, o reino dos céus é semelhante a... Porque, de repente, tem muita gente que desconhece o que é reino dos céus. Tem pessoas que não sabem de Deus. Tem pessoas que não conhecem Deus. Tem pessoas que não sabem quem foi Jesus. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu já estive conversando com pessoas que... Mas eu nunca ouvi falar de Jesus.
E nós estamos em 2025 e tem pessoa que desconhece Jesus. E essa palavra dessa noite é: o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro e vendeu tudo. Ele encontrou aquele tesouro, ele encontrou aquela pérola, ele foi e vendeu tudo e comprou aquele campo. Oh, aleluia! Ele comprou aquele campo porque, naturalmente, que naquele campo tinha algo preciosíssimo desde o momento que ele percebeu. Ele logo enxergou. O reino dos céus é semelhante a um campo que tinha uma pérola. Deus, olhando dos altos céus, ele olha para você, ele olha para mim, ele, na sua onisciência, ele contempla o nosso coração. Ele vê o nosso coração, ele vê o nosso temperamento, ele vê o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente almeja, o que a gente precisa. Mas nós não vamos entrar nessa área de precisa. Porque geralmente as pregações você vai conseguir, creia que você vai conseguir, ore que você vai conseguir, jejue que você vai conseguir. Vai, persevera, leia, ore, faça e aconteça. Que você vai conseguir, você é vitorioso, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A mensagem de hoje não é voltada para esse lado. A mensagem de hoje é: quando nós encontramos o tesouro, nós nos desapegamos a tantas coisas, nós deixamos tantas coisas de lado, porque quando a gente encontra esse tesouro, essa pérola, que a gente se desapega, significa que nós desocupamos nosso interior, nós desocupamos muita coisa de nós, desejo, esperança de não sei o quê, esperança de ter, esperança de ser empoderada, ser empoderado, ter 3 carros na garagem, 4 carros, 5 carros na garagem, ter um prédio todo só para você, sabe? Comprar uma rua, comprar um supermercado. Mas quando nós temos um entendimento de o que é o reino dos céus, o que é ter um encontro com Jesus, o que é ter um encontro com esse tesouro celestial, o que é ter um encontro com aquele, agora a gente fala, que pode todas as coisas e que age de todas as formas e que tem um amor imensurável. A gente se depara com algo assim, a gente vai se desapegando sem perceber. Sem perceber, a gente se desapega de tanta coisa para poder desocupar lugar, para poder ter espaço dentro de nós. E esse tesouro ter um local exato, um espaço preenchido, um referencial, um amor, um carinho, um respeito dentro de nós. Olha que coisa rica. Quando a gente encontra a Jesus e quando a gente gosta desse Jesus e quando a doutrina desse Jesus começa a encontrar repouso no nosso interior, quando Jesus e sua doutrina e o seu amor, o seu perdão e a sua forma de ser, a gente passa a conhecer o reino dos céus. E a gente começa a entender, então é esse o reino dos céus, mas eu habito na terra. Eu habito aqui embaixo, mas o reino dos céus, então no céu tem reino, então tem reino no céu, então quem comanda esse reino no céu se chama Jesus, se chama Deus. Eu quero cuidar desse tesouro, eu quero ter esse tesouro de uma forma maravilhosa. Eu quero ter esse tesouro e zelar desse tesouro. Ter um zelo por ele dentro de mim, no meu ser, na minha vida. Eu quero a cada dia mais cuidar desse tesouro. Eu quero a todo instante cuidar desse tesouro. E na medida que a gente vai entendendo que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro,
Ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou. É porque tudo que ele tinha não tinha valor tanto quanto aquele tesouro do campo. Ele foi e comprou um campo. Nós conseguimos assim uma chave para entrar no reino dos céus. Nós conseguimos uma riqueza celestial. E é tão importante dizer nessa noite que essa chave que a gente encontra, esse tesouro, nós estamos aqui na terra dos viventes, terra dos mortais, porque nós somos mortais. Mas nós encontramos um tesouro do reino dos céus. Olha que coisa tremenda que você para pensar, você começa a raciocinar, você começa a ser despertado para tanta coisa. E quando a gente se depara com essa palavra, agora nós vamos entrar no tesouro. Quando a gente se depara com a palavra de Deus e quando a gente começa a perceber a sede, quando a gente começa a perceber a fome dessa palavra, isso significa que nós estamos valorizando esse tesouro, nós estamos dando valor para esse tesouro. Porque esse tesouro fará morada dentro de nós e exercerá um papel e que vai fazer um efeito muito grande em toda a sociedade, em toda a Europa agora, por onde está chegando essa palavra. Glória. Você sendo despertado, eu quero aprender mais do reino de Deus, eu quero aprender mais desse reino dos céus, eu quero aprender mais sobre esse tesouro. Por quê? A pessoa que tem um encontro com Jesus, que tem um encontro com esse tesouro, que se depara com a Bíblia e que começa a aprender a palavra e que começa a se desfazer de tudo aquilo que tinha, vai vendendo, vai tirando, vai dando, vai passando em frente, vai jogando no lixo, joga muita coisa fora. Ele vai tomando posse, ele se torna uma nova criatura. Ele aprende novas linguagens, ele passa a ter um temperamento trabalhado, suas palavras mudam, seus pensamentos mudam, ele aprende a cantar, ele aprende a tocar instrumentos, ele aprende o caminho da igreja, ele aprende a ter pensamentos não de julgação, ele evita fazer juízo em cima das pessoas, ele tira todo julgamento de juízo de cima das pessoas, porque ele tem um tesouro dentro dele e ele zelando desse tesouro, ele passa a amar, ele passa a perdoar, ele passa a querer bem, ele passa a ser uma pessoa empática com as almas, ele se torna um ganhador de alma, ele não joga a palavra de Deus no rosto das pessoas, ele não pega, não aponta o dedo no rosto das pessoas, desfazendo da pessoa, dizendo você vai para o inferno, você é isso. Não conhece o tesouro direito, porque quando se conhece o tesouro, se imita o tesouro. Jesus Cristo, um homem que dividiu a história, fez o antes e o depois. Esse é o nosso tesouro. E quando nós temos esse tesouro dentro de nós, nós passamos a ser pessoas de um outro valor sobre a face da terra. Os homens, eles dizem, ela não presta, ele é isso. Ah, ele é o ex-plano de tal, ela é a ex-plano de tal. E ele lá nos altos céus dizendo, eu te amo. Eu fui pregado na cruz por você. Eu demonstrei meu amor por você de braços abertos. Eu sou o teu tesouro. Eu habito no reino dos céus. Toma posse do que me diz respeito, mas não ouça o que os homens digam. Não escute o que os homens apedrejam você a forma dessas pedradas, porque a pedrada tem voz, a pedrada tem velocidade, a pedrada tem barulho. Então, meu amado ouvinte, nessa noite, eu convido a você a buscar mais e mais
o zelo por esse tesouro. Faça como aquele homem vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, porque naquele campo tinha um tesouro. Esse tesouro na vida daquele que crê em Jesus, na vida daquele que tem fé, na vida daquele que confia em Deus. Esse tesouro é a finalidade da sua vida. É o final de tudo, quando tudo já não existir mais. Quando tudo tiver chegado ao fim, é o momento de dizer: valeu a pena eu ter guardado o meu tesouro. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus abençoe você, querido ouvinte, poderosamente. Guarde o seu tesouro, cuide desse tesouro, cuide de você, ame o seu tesouro, ame as almas e leve a palavra que apresenta o seu tesouro a outros corações. Essa é a palavra dessa noite, pastor Joel. Eu agradeço muito essa oportunidade, rica oportunidade. Muito obrigada, pastor, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, né? Verdadeiramente, né? O que é para você o seu maior tesouro? O seu maior tesouro, querido, é a sua família, é a plantação, é a colheita. Porque quando você planta bem, você colhe bem. Então, nesta noite, vamos orar a Deus em favor das nossas famílias, que o Espírito Santo ele venha trabalhar poderosamente, que a glória de Deus venha estar sobre a tua vida, porque verdadeiramente Deus sabe qual é a sua necessidade física e espiritual. Por isso nós o clamamos, Senhor, porque verdadeiramente é o que nós cremos, que o Senhor verdadeiramente ele é fiel para cumprir a tua promessa. Amém?